professor, não vai dar para colocar tudo que ela é. Falei, não precisa colocar tudo, coloca só algumas coisas, o principal aí dela, né? Mas a Fernanda, eu conheci ela na época que ela estava fazendo mestrado, né? Estava lá fazendo doutorado, as nossas orientadoras eram não, são muito amigas, né? Agora você está no doutorado com a Norma também, Fernanda? Ou não? Ah, continuou com a Norma. Então, as nossas orientadoras eram muito amigas, pelas perspectivas teóricas e tal, então a gente se encontrou algumas vezes, né, lá. E assim, a gente tem muitos autores que pesquisam sobre sexualidade e tal, mas a Fernanda, eu acho que ela traz uma perspectiva muito legal, que é voltada mais para uma visão mais da sexualidade no âmbito social mesmo, né? De construção da sexualidade, de subjetividade e tal. A gente estava até na aula de psicologia social, o Fernando falando um pouquinho sobre esse conceito, né? Da psicologia social crítica, né? De subjetividade, identidade, enfim. Para quem não sabe, quem está chegando aqui na turma e não faz essa disciplina, né? Porque aqui a gente tem alunos de vários períodos, tá? Que vieram te assistir da instituição. Talvez tenham até pessoas de fora da instituição, não sei, né? Mas a gente estava discutindo exatamente essas temáticas, e aí essa fala da professora Fernanda, que é professora também, né, Fernanda? Da psicóloga, da professora Fernanda, ela ela vem de encontro, então, a um dos conteúdos da disciplina de psicologia social que a gente trabalha, né, que é sobre gênero e sexualidade, né? E aí, então, por isso que estão os alunos aqui da psicologia social, né, e que estão fazendo agora a disciplina comigo, e a gente estava ali na aula discutindo um pouco isso, e tem também outros alunos que acredito que já fizeram psicologia social que vão fazer, né? Mas, enfim, você está com um grupo de estudantes de psicologia, todos muito interessados na temática, né? A gente tem aqui na instituição um grupo bastante heterogêneo de estudantes, e, né, e os alunos gostam muito de falar sobre sexualidade aqui, né? Essa é uma questão muito interessante, né? A gente teve várias palestras sobre sexualidade, inclusive na Semana da Psicologia teve uma palestra, né? Sobre os desafios da pessoa transexual, né? No mercado de trabalho, né? Da pessoa trans. Então, foi bem legal, né? As convidadas que vieram aí, conhecidas aí, você deve conhecer elas, a Maite Schneider, tem também... A Fernanda tá travadinha, não sei se ela tá. Acho que a Fernanda parou, né, gente? Vocês estão vendo ela parada ou sou eu? Ah, ela tá Não, ouvindo, tá né? travado. Tô aqui, gente. Ah, então tá bom. Então é um tema aí, né, que os alunos gostam muito e que eu acho que é super positivo, super importante, porque eu acho que a gente precisa, essa é uma das temáticas que a gente precisa discutir também aí, né? É tão complexa e tão abrangente, né? E eu acho que quanto mais oportunidade a gente tem de falar sobre isso, de falar de diferentes pontos de vista, de diferentes perspectivas, de diferentes populações, né? A sexualidade que é tão múltipla, é tão ampla, é tão diversa, né? Acho que quanto mais a gente puder trazer essa diversidade aí para essas reflexões, é muito legal. Tem alguém que já indicou o teu perfil, inclusive, do Instagram, Fernanda. Você tem fãs aqui, tá? Só te digo isso. Então, tem algumas pessoas que já indicaram o teu perfil. Bom, eu acho que a gente vai começar, né, pessoal? Porque acredito que estamos todos aqui. Se for chegando mais alguém, senão também o nosso tempo é curto, a gente não aproveita tanto da Fernanda como a gente gostaria, né? Então, Fernanda, assim, seja muito bem-vinda à Faculdade Estácio, seja muito bem-vinda ao curso de Psicologia. Estamos muito felizes com a tua presença aqui e nos sentimos muito honrados de você estar aqui mesmo, tá bom? Eu vou passar a palavra para você e aí eu vou pedir para você se apresentar, né? Para você, não vou ficar falando da tua formação, tudo isso, vou deixar para você se apresentar dentro daquilo que você considera que é importante a gente saber sobre você nesse momento, tá bom? Tá bom. E aí eu só preciso que você me diga o seguinte, ó, só preciso que você me diga o seguinte, o que que você prefere, como que você prefere fazer? Você quer falar e aí a gente deixa as perguntas para o final, ou você quer que os alunos possam ir perguntando no decorrer da tua fala?
Eu acho que se a gente deixar aberto para ir fazendo pergunta durante a fala, a gente vai sair daqui meia-noite. Então, eu acho melhor deixar as perguntas para o final, pode ser? Perfeito, tudo bem. Como você se sentir melhor, achar que vai ser mais proveitoso a tua fala. Então, a gente faz assim, tá, pessoal? Perguntas lá no final. Podem ir colocando no chat, depois a gente vai lendo. Vou pedir que o pessoal aí, que está acostumado a organizar os eventos, também me ajude a fazer anotar essas perguntas, se eu esquecer de algumas, tá bom? A gente tem uma equipe de organizadores bem boas de eventos aqui, sabe, Fernanda? Então, eles são bem experts aqui em organizar eventos, então depois a gente faz as perguntas no final, ok? Anotem aí e a gente vai conversando no final, tá bom? Fernanda, eu passo a palavra para você e, enfim, seja muito bem-vinda mesmo, de verdade, aqui. Obrigada, na verdade, pelo convite. Eu sempre fico super feliz de estar falando sobre sexualidade, até porque eu me encontrei dentro da psicologia, assim, eu sempre amei ser psicóloga, mas juntar psicologia e sexualidade faz minha vida ser mais feliz, então quando eu tenho a oportunidade de falar, eu toco. Então, super obrigada por estar aqui hoje. E eu até queria falar, se eu gosto, na verdade, eu não gosto do Teams, eu acho ele um programa muito pesado, assim, eu tenho uma relação de mais ódio do que amor dele, mas eu gosto do chat, então se vocês quiserem ir colocando perguntas no chat, acho que fica mais fácil. É só porque eu acho que é um tema que mobiliza muitas vezes, e como a gente não tem tantas oportunidades durante a formação em psicologia para falar sobre sexualidade, era capaz de vir muitas perguntas mesmo, e falei brincando, mas sério, com toda brincadeira tem fundo de verdade, que talvez não fosse sair daqui meia-noite, né? E eu não sei vocês, mas assim, eu só quero as minhas férias. Eu, assim, estou exausta, então vamos aproveitar esse período da melhor forma possível, mas mantendo a saúde mental, porque não sei vocês, está difícil de ter saúde mental, gente. Então, assim, ó, em relação à minha relação de amor e ódio pelo Teams, às vezes acontece de que quando eu estou dando palestra, a minha câmera, quando eu estou usando o Teams, às vezes minha câmera fica aberta, mas quando eu compartilho, às vezes acontece de eu não conseguir, a minha câmera desliga, talvez porque ele seja muito pesado para o meu computador. Então, vamos ver se eu vou ficar aparecendo para vocês ou se só a minha voz vai aparecer para vocês. Tem gente falando que não está conseguindo ouvir nem ver. Na verdade, assim, eu tô te ouvindo bem. Eu não estou te vendo, né? Não tá aparecendo a câmera, tá aparecendo só as suas iniciais. Mas eu tô te ouvindo bem. Eu acho que vocês estão ouvindo ela, gente? Porque para mim a minha câmera está ligada e eu estava conseguindo me ver. Sim. Mas agora eu vou compartilhar a tela. Mas não, Eu acho. não está aparecendo a foto dela. Sim, ela não tá, ela tá só com as iniciais, mas ela explicou, né, Rose, da questão dela, do Teams e tal. Mas assim, dá pra ouvir você bem, sim, Camila. Eu acho que talvez é alguma coisa na tua internet, sabe, Camila? Porque realmente vendo não tá dando pra ver. Mas ouvindo aqui, eu tô vendo que o pessoal. Desliguem a câmera, por favor. Eu acho que a Silvia deu essa ideia, né? Talvez se o pessoal fechasse a câmera. Eu também vou fechar a minha, tá bom? Mas aí eu vou estar aqui, tá, Fernanda? Só que eu vou fechar para ver se a gente se alivia aí para você a questão da rede, tá bom? Tá. E a minha tela compartilhada, vocês estão vendo ou não? Ainda não. E agora? Ainda não. Você quer sair e entrar de novo? Que às vezes isso ajuda também. Nada de compartilhar minha tela para vocês? Não, porque aquela hora você conseguiu compartilhar quando você entrou, né? Então, peraí que eu vou sair do Teams e vou voltar para o Teams, tá bom? Já volto, gente. Tá bom, faz esse favor que talvez ajude. Pessoal, então assim, enquanto a Fernanda retorna aqui, daqui a pouco a gente pega no eixo, né, das coisas. Essa coisa de tecnologia aí, realmente a gente sabe que é muito complicada às vezes, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém que não é da psicologia aqui participando? Só para a gente ter uma ideia.
Tem, eu sou do direito. Ah, Aline, bem-vinda, que legal. Acho que também é um tema interessante aí, né? Bom, gente, falar sobre sexualidade é um tema interessante e importante para qualquer área, né? Da nossa formação, para qualquer pessoa. Bem-vinda, Aline, tá bom? Obrigada. Quem mais aí? Ah, o Alisson também está no curso de Direito. Também, Cirineu, sou da área do direito. Sirineu também. Ah, tem o pessoal do Direito. Que bacana. Então, é legal que vocês possam depois também, se tiver alguma questão que vocês queiram trazer no âmbito do direito, né? Eu acho que pode contribuir também aqui para nossas discussões. Tem mais alguém que é de fora? De fora não, de outros cursos. O Jonathan que é de contábeis. Ah, que legal. Tem bastante gente aí de outros cursos, né? A Isabel, mas a Isabel, a professora Isabel, ela é uma psicóloga, como que a gente fala? É aquela que por Honorária. honorária, obrigado. Honoris Patrimônio do causa, Estado. né? A Isabel. Ela está conosco há tanto tempo. Engenharia de produção, olha que legal, que legal. A professora Isabel é nossa professora aqui da psicologia, acho que não só da psicologia, né, Isabel? Também de outros cursos, né? E a parte de estética vai iniciar a nutrição e terapia também. É, legal. Ah, voltou a Fernanda. Fernanda, nós estamos com estudantes de psicologia, estamos com estudantes de direito, de engenharia da produção, de contábeis, do curso de RH, então tá bem diversificado aqui. Eu estava perguntando para eles quais eram os cursos deles, tá bom? Mas vamos passar para você para a gente não perder tempo. Vamos lá. Tá. Vocês estão me vendo agora ou ainda não? Sim, agora sim. Eu só não estou conseguindo, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Acho que tem que me colocar, habilitar de volta. Acho que o Bruno tinha conseguido antes, né? Ah, só um minuto, eu vou colocar aqui. Você coloca, Bruno? Coloco, aham. Então, enquanto o Bruno vai me colocando, eu, na verdade, vou me apresentar. Então, assim, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, eu sou formada pela PUC. Eu sou formada em Direito também, eu sou formada em Psicologia na PUC e Direito pela Universidade Positivo, mas eu só fiz a faculdade de Direito, nunca atuei como. Eu me decepcionei com o mundo jurídico. E me formei, eu comecei a trabalhar, na verdade, com criança e adolescente, eu trabalhei por alguns anos, por isso que eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia. Só que em um determinado momento da minha vida eu resolvi mudar de área e foi para uma área totalmente diferente, que é a área da sexualidade humana. Eu fiz uma pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP. Depois disso, então, eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Paraná, em que eu estudei a formação de psicólogos e psicólogas aqui de Curitiba, no que tange a sexualidade humana, se a faculdade abria esse espaço, né, de psicologia para falar de sexualidade, e, na verdade, os resultados não foram muito positivos, né, a gente não tem tanto espaço para falar de sexualidade, por isso que eu estava falando antes, que eu fico bem feliz de estar podendo falar com vocês hoje. E agora eu estou no doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, em que eu vou dar um foco maior na sexualidade feminina. E, por fim, eu estou, né, como delegada do Paraná, da Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, que é a SBRASH. Já vou deixar um convite para vocês. A SBRASH, ela faz congressos a cada 2 anos. E o próximo Congresso Brasileiro de Sexualidade vai ser em Curitiba, presencial, em setembro do ano que vem. Então, é uma oportunidade aí para quem quer se aprofundar um pouco mais na sexualidade, de ter acesso a esse congresso. No ano retrasado, se não me engano, foi em Fortaleza e antes foi em Campinas, então está pertinho da gente. E eu também estou na coordenação de proteção e acolhimento à criança, adolescente e família LGBTI+, da Aliança Nacional LGBTI. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Eu acho que vocês pararam de me ver, mas a minha tela, vocês estão vendo? Sim, então, estamos vendo a tela. Para ver sim. Tudo bem. Então, na verdade, eu fiz aqui, eu vou falar sobre gêneros e sexualidades. Ai, tirei o compartilhamento ou não? Tá aparecendo a tua tela. Voltou o slide. Tá.
Então, esse é o caminho que eu pensei de a gente fazer hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho como que a sexualidade se relaciona à saúde, tentando trazer uma diferença entre sexo e sexualidade, depois de gênero e orientação sexual, abrangendo os conceitos de orientação, identidade cisgênera, transgênera, transexual, travesti e não binária, para depois a gente parar para pensar sobre essa construção social das sexualidades. Por que eu gosto de começar falando sobre saúde, né? A Organização Mundial de Saúde definiu em 47, então há muito tempo atrás, que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Esse conceito ele é muito lindo, mas é muito difícil, porque se eu for perguntar para vocês agora, né, se a gente olhar o conceito, será que vocês estão saudáveis? Quem que aí está num completo bem-estar físico, mental e social? É difícil estar completo, né? Freud já dizia que a gente nunca vai estar. É um conceito muito bonito e eu acho que ele pode ser um norte, né? E é importante a gente pensar, tá, mas se eu tenho um completo bem-estar físico, mental e social para ter saúde, será que a sexualidade se relaciona a esse conceito? Será que a sexualidade ela interfere na condição de saúde? E, na verdade, a gente percebe que sim, né? A professora Carmita Ábido, professora doutora Carmita Ábido, ela desde 2000, ela era coordenadora desse curso de pós-graduação que eu fiz na Faculdade de Medicina da USP. Ela tem um livro sobre sexualidade em que ela diz, né? A sexualidade influencia diretamente essa condição de saúde, uma vez que é a partir, por exemplo, da determinação do sexo anatômico que a identidade civil do sujeito se constitui, trazendo com estas direitos e deveres que irão ditar regras sociais e expectativas de desempenho social, intelectual e econômico. O que a professora Carmita está querendo dizer aqui? É só a gente parar para pensar sobre feminilidades e masculinidades. Será que na nossa sociedade, né, as pessoas, na prática, têm os mesmos direitos e deveres ou será que eles são divididos? Quando a gente pensa ainda nesse exemplo que ela dá, é só a gente parar para pensar sobre pessoas homoafetivas, né? Ou não. Será que essas pessoas, na prática, porque pegando o artigo 5º lá da Constituição, a gente vai ver que todos somos iguais pelas leis e que tem todos os princípios fundamentais, né? Inclusive o respeito da dignidade da pessoa humana. Só que será que a gente tem isso quando a gente fala de orientações não heterossexuais ou quando a gente fala sobre gênero, né? Será que uma pessoa travesti, ela realmente tem os mesmos direitos, novamente, na prática, né? E esse conceito de saúde se relaciona também à sexualidade por um outro conceito que a própria Organização Mundial da Saúde publicou em 2006, em que ela diz, né, que a sexualidade é um aspecto central da vida do ser humano e que engloba conceitos como sexo, identidade, papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A OMS coloca que a sexualidade ela é experimentada e expressada em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas e papéis e relacionamentos. Muitas pessoas confundem sexo com sexualidade. E eu trago esse conceito da OMS para a gente perceber que quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo muito maior. A gente vai estar falando de todos esses conceitos que ela traz, né, ficou estranho todos esses conceitos que ela traz nesse conceito, nesse grande conceito, né? E ela ainda afirma que a sexualidade ela pode incluir todas essas dimensões, né? Mas nem sempre todas elas são experimentadas ou expressadas, né? E além disso, ela coloca que a sexualidade ela é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente vai estar pensando, né, significados, ideias, desejos, sensações e emoções, em experiências, condutas, proibições e modelos. E eu gosto muito desse conceito que Paula Regine Lopes, num livro que fala sobre sexualidade da pessoa com deficiência, publicado em 2011, dizem, né? As autoras falam que a sexualidade ela não está separada de outras esferas da vida.
Não fica em casa guardada em uma gaveta enquanto o indivíduo vai para a escola ou para o trabalho. Ela é exercitada e desenvolvida no cotidiano, a partir das relações consigo mesmo, com o mundo e os outros, desde os primeiros anos da vida. Isso fica claro da gente parar para pensar, por exemplo, quando eu me apresento como Fernanda, muitas vezes já vem esse lugar da mulher. E esse lugar da mulher é como se fosse um conceito que vai sendo amarrado por outro. O que a gente espera de uma mulher na sociedade? Será que uma mulher pode estar falando de sexo e sexualidade? Né? Se a gente for parar para pensar, 50 anos atrás, há 100 anos atrás, possivelmente eu não poderia estar dando essa fala que eu estou dando hoje para vocês, porque o meu lugar não estaria sendo aqui. Né? A gente tem uma fala social que lugar de mulher é onde ela quiser, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma fala que diz que mulheres devem ser belas, recatadas e do lar. Então, eu gosto muito desse conceito e trago esses outros dois exemplos para a gente conseguir entender exatamente o que Paula Regem e Lopes colocam, porque quando eu me coloco como sujeito, eu também estou me colocando a partir de um lugar em que eu exponho a minha sexualidade. E é importante a gente entender esses dois conceitos. Qual é a diferença de sexo e sexualidade? Quando a gente vê esses impeditivos, tentativas de impedimento do poder legislativo, dos processos de educação em sexualidade, muitas vezes é na justificativa de uma igualdade entre os conceitos de sexo e sexualidade, mas eles são distintos. E eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente pensa em sexo, a gente pode estar pensando em inúmeras façanhas do que seria sexo. Por exemplo, sexo, ele pode ser fenotípico, pode ser anatômico. O que seria, então, esse sexo anatômico? Seria a anatomia e a função dos órgãos reprodutivos internos e externos. Por exemplo, vagina nas fêmeas e pênis no macho. Mas a gente também pode estar falando de sexo cromossômico, que seria aquele genético. A presença ou não do cromossomo Y, né? XX seriam fêmeas, XY machos, XXY pessoas intersexuais. Além disso, a gente pode estar falando desse sexo nuclear, que seria esse sexo determinado pela presença ou ausência de X-cromatina nas células. Então, a presença geralmente indica genótipo XX e a ausência do XY. Quando a gente pensa no sexo, a gente pode estar falando uma perspectiva biológica, que é definida pela anisogamia, que seria a diferença no tamanho e funções de gametas, que seriam as células sexuais, né? Indivíduos com gametas menores, mais rápidas e móveis, vão estar constituídos ali pelo esperma, né? E a gente costuma chamar de macho. E indivíduos com gametas maiores e menos móveis, que seriam os óvulos, a gente chama de fêmeas. Além disso, a gente tem o sexo gonadal, que seria o desenvolvimento das gônadas, como testículos e ovários. A gente tem também o sexo endocrinológico, né? O endócrino, que na verdade vai estar relacionado com a questão hormonal, né? Então, todos nós, machos, fêmeas, pessoas intersexuais, a gente vai ter, na verdade, testosterona, progesterona e estrogênio circulando no corpo em menor ou menor grau, dependendo muito desse sexo gonadal e desse sexo cromossômico que eu disse há pouco. E, além disso, a gente tem o sexo legal, que seria esse sexo atribuído depois do nascimento ou depois dessa mudança de sexo, entre aspas, pela lei, geralmente determinada pelas gônadas. Eu coloco tudo isso para vocês porque muitas vezes quando a gente pensa em sexo, as pessoas vão pensar em duas situações. Sexo somente sendo como esse sexo anatômico, esse sexo cromossômico, ou o próprio ato sexual, muitas vezes ainda colocado como a penetração em si, como se uma relação sexual ela fosse resumidamente penetrativa, sendo muito maior. Mas quando a gente fala de sexo, a gente precisa considerar todos esses fatores. E eu preciso agradecer a professora Yaroslava Valentova, que apresentou esses materiais que eu compartilho com vocês agora na disciplina de atratividade e sexualidade na perspectiva evolucionista, que é ministrada pelo programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo. É importante a gente pensar, quando a gente fala desse sexo, em que muitas pessoas consideram que só existem dois tipos, machos e fêmeas, a presença da intersexualidade.
Não existem só machos e fêmeas, não existem só pessoas XX e XY. Ontem foi o dia da visibilidade intersexual, e muitas vezes a gente esquece que pessoas intersexo existem. E o que é intersexualidade? Ela é uma condição totalmente invisibilizada socialmente, que ela é caracterizada pela alteração no desenvolvimento sexual resultante da interação de fatores genéticos e hormonais no período gestacional. Segundo a Sociedade Internacional Norte-Americana, o termo intersexual ou intersexualidade, ele é utilizado para designar uma variedade de condições possíveis que uma pessoa nasce, com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica do sexo XX ou XY. Ou seja, são pessoas que podem nascer com um micropênis e, ao mesmo tempo, ter útero e ovário. São pessoas que podem ter testículos, mas que não desceram, é como se eles ficassem dentro do corpo, e ter um clitóris um pouco maior, ou então um pênis que não tem um tamanho normal, entre outras distúrbios da diferenciação sexual, que também é o nome que a gente dá para a intersexualidade. Então, aqui eu trago um exemplo, que uma pessoa pode nascer com uma aparência exterior feminina, mas com uma anatomia interior masculina, ou ainda nascer com genitais ambíguos femininos e masculinos. Isso é importante a gente considerar, porque 1% da população mundial é intersexual. Percebam que tudo isso que eu estou falando para vocês se relaciona à sexualidade, esse grande conceito da sexualidade, que também traz os conceitos de gênero, né? E o que é isso? Gênero, enquanto eu estava falando de sexo e de saúde sexual, gênero é uma construção social. Então, essa atribuição ao que é ser homem ou mulher depende do contexto histórico, econômico e político. As pessoas que estudam gênero, elas não negam que existe uma diferença anatômica. Os seres humanos têm diferenças anatômicas, cromossômicas, gonadais, também relacionadas a questões hormonais. Só que isso não faz com que sejam homens e mulheres. Isso muitas vezes faz com que sejam machos e fêmeas. Mas o ser homem e o ser mulher é uma atribuição que vai depender do contexto histórico, econômico e político. Então, quando a gente fala de gênero, a gente vai estar tendo uma reunião de aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais que são associados aos conceitos de feminilidades e masculinidades de uma determinada sociedade, por oposição aos termos sexo, que abrange componentes biológicos e anatômicos. Quem diz isso é uma autora curitibana, Letícia Lanz, no livro publicado em 2015 chamado Corpo da Roupa. Segundo Leão e Castanho, né, aqueles indivíduos cujas identidades de gênero correspondem ao seu sexo biológico são chamados de cisgêneros. Então, uma pessoa que é XX, uma pessoa que tem todo esse funcionamento sexual do que eu disse agora, cromossômico, gonadal, e por aí vai, que se identifica com o ser mulher, vai ser chamada de cisgênero, ao mesmo tempo que uma pessoa XY, dentro de todo esse combo do sexo que eu falei agora, se identifica com os papéis masculinos de homem, também vão ser chamados de cisgêneros. Então, é por isso que esses dois autores colocam, né, que indivíduos cujas identidades de gênero correspondem ao seu sexo biológico são chamados de cisgêneros. Já transgêneros são aquelas pessoas que, em momentos particulares e ou socialmente, transitam entre esses dois gêneros. Vou falar um pouquinho mais sobre isso para tentar ficar mais claro para vocês. Existe uma pesquisa que foi publicada nesse ano de 2011 pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, que avaliou qual é a condição de vida de pessoas trans em São Paulo, na maior cidade da América Latina. E nessa pesquisa, eles conceituam o termo trans como sendo utilizado para denominar um grupo diferenciado de pessoas cujas identidades de gênero diferem em graus e expressões diversas do sexo em que foram designados ao nascer. Existem 2 manuais que eu aconselho vocês de sempre terem aí de fácil acesso, que trazem muito dessa explicação, dessas terminologias que se relacionam ao conceito de gênero. Um deles é o Manual de Comunicação LGBTI+, da Associação Nacional LGBTI e do Grupo Gay Latino.
e o outro é Orientações sobre Identidade de Gênero, Conceitos e Termos, que é esse guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros para formadores de opinião, feitos pela professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus. Nesse manual, vou chamar assim, nesse livro, Orientações sobre Identidade de Gênero, da professora Jaqueline Gomes de Jesus, ela afirma que a transexualidade é uma questão identitária, uma vez que na definição do que é ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital quem diz quem uma pessoa é, mas sim a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente, quem irão determinar quem a pessoa é, bem como de que maneira ela se identifica e deseja ser identificada. Ou seja, não são genitais, não são cromossomos, mas sim como eu me percebo e como eu quero ser percebida nessa sociedade. Para a mesma autora, cisgênero, então, é um conceito guarda-chuva que abrange as pessoas que se identificam com o gênero que foi determinado ao nascimento. Enquanto o transgênero também é um termo guarda-chuva que abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam em diferentes graus com comportamentos e os papéis esperados do gênero que foi designado quando do seu nascimento. Então, o que seria isso? Uma mulher transexual é toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher. E homem transexual é toda aquela pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como homem. Não importa que cromossomo eu tenho, não importa que órgãos genitais e reprodutivos eu tenho. É a forma como eu me identifico e como eu gostaria e tenho o direito de ser identificado e reconhecido social e legalmente. Já o termo travesti é um termo muito anterior, muito mais antigo ao termo do conceito transexual, muito específico da nossa realidade da América Latina. E por isso é muito mais utilizado e consolidado na nossa linguagem, quase sempre em um sentido pejorativo, como sinônimo de imitação, engano ou de fingir ser que não se é. Quando a gente pensa nesse conceito de transexual, a gente vai perceber que ao longo das últimas 2 décadas, os termos transgênero e transexual acabam sendo utilizados. Mas essas mulheres que vivem a transgeneridade, que viveram a transgeneridade e que se expuseram na rua, as primeiras que estavam lá batalhando para que hoje a gente tivesse esse reconhecimento dessa identidade, utilizavam e eram vistas como o termo travesti. E é por isso que muitas pessoas trans ainda não se reconhecem falando eu sou uma mulher trans, mas eu sou uma mulher travesti, uma questão identitária, muitas vezes tentando ainda trazer visibilidade para a luta dessas mulheres que batalharam para que elas pudessem ser quem elas são. Travesti é sempre uma mulher, e é por isso que a gente sempre usa as travestis, e nunca os travestis, porque sempre são mulheres, se sentem e devem ser reconhecidas dessa forma. Tá? Quando a gente pensa no conceito de gênero, a gente também vai precisar falar sobre não binaridade. Então, pessoas não binárias são pessoas transexuais, né? Pessoas transexuais não binárias são aquelas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Ao contrário das pessoas binárias. Então, quando a gente pensa na binaridade, a gente vai estar pensando em 2 conceitos: cisgeneridade e transgeneridade. Agora, tem pessoas que não se identificam nem com esse papel de homem ou com mulher, e essas pessoas, então, se identificam como sendo não binárias. Então, a não binariedade pode gerar um certo estranhamento em razão do modelo social que a gente vive, que é extremamente binário, e que carrega a ideia de que só é possível existir sendo homem ou sendo mulher. No entanto, isso não é uma verdade universal. Existem algumas sociedades que incorporam, celebram e compreendem a existência de mais de 2 gêneros. Esse é um conceito que foi publicado, né, por Battaglia e colaboradores em 2011 no manual LGBTIQIA+, que é um manual muito bom, produzido por vários profissionais da saúde. Quando esses 2 autores e essa autora que formam, né, então, o corpo organizador desse livro, expõem a não-binaridade, eles colocam ali, né, que existem algumas sociedades que incorporam, celebram e compreendem a existência de mais de 2 gêneros, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso, eu oriento ler
procurar, na verdade, ler sobre os Fafafines na ilha de Samoa, que mostram exatamente de que não existe somente pessoas machos e fêmeas, existem terceiros gêneros, mas esse só é um exemplo de tantos outros que vocês podem ver. Esse mesmo livro traz, então, né, aspectos chaves da não-binariedade. Então, pessoas não-binárias não se identificam nesse binômio homem-mulher. Elas podem se descrever nem como homens, nem como mulheres, mas algo entre os dois. Terem um terceiro gênero, entre outras possibilidades. Algumas pessoas não-binárias sentem um certo desconforto ao serem chamadas por termos masculinos ou femininos. E por isso que o uso da linguagem neutra acaba sendo uma forma de demonstrar respeito por essas pessoas. Nós, como profissionais da saúde, não devemos presumir a identidade de gênero das pessoas a partir da expressão de gênero, leitura social, pois a gente corre o risco de ofendê-las. Só que eu exponho isso, já que eu sei que tem outras pessoas aqui de diferentes cursos acadêmicos, eu ia falar de profissões, que na verdade não se restringe só a nós profissionais de saúde. Aqui, esse livro que eu cito é um livro voltado para profissionais da saúde, né? A gente sempre tem que respeitar a identidade da pessoa. Até o pessoal de direito, eu acho que é aí que bate muita tecla, né, do princípio da dignidade da pessoa humana. E algo que é importante da gente saber é que pessoas não binárias têm maior incidência de problemas de saúde mental, autolesão, não suicida, suicidalidade, uso de substâncias e vítimas, daí caixas altas. Tudo isso como resultado desses processos de estigmatização e de preconceito. Pelos estigmas e pelos preconceitos, a saúde mental fica comprometida. Tá? Só que quando a gente fala, então, de gênero, né, de cisgênero, transgênero, não binaridade, ainda existem outras formas de ser social, como, por exemplo, pessoas de gênero fluido, que são pessoas que elas transitam entre os gêneros. Existem também formas, né, denominadas como drag queen ou drag king, que seriam pessoas que utilizam, né, de roupas de outros gêneros como uma forma satírica e extravagante no exercício de alguma profissão, como shows, né, e eventos. E existem também pessoas crossdressers, que seriam, né, vou ler aqui para vocês, embora qualquer pessoa possa vestir roupas associadas a um sexo diferente, o termo crossdresser se refere tipicamente a homens que usam esporadicamente roupas, maquiagens e acessórios culturalmente associados às mulheres. E, tipicamente, né, esses homens se identificam como heterossexual e essa é uma prática de uma forma de expressão de gênero e não é realizada para fins artísticos. Ao mesmo tempo, os crossdressers não querem mudar permanentemente, né, o seu gênero, seus órgãos genitais, e viver o tempo todo como mulher. Quem traz isso é a Aliança Nacional LGBTI, junto com o Grupo Gay Latino, no Manual de Comunicação LGBTI+. Tá? Então, só recapitulando, a gente fala de saúde sexual, a gente fala de gênero, fala de orientação sexual. Esses conceitos, muitas vezes, eles são confundidos por pessoas. Uma coisa é gênero, que está relacionado à identidade. Outra coisa é orientação sexual. E o que seria essa orientação sexual? Eu trago o conceito de Bailey e colaboradores de 2016, porque é um dos conceitos mais amplos que eu já li até hoje, né? Esses autores dizem o seguinte, né? 4 fenômenos se relacionam ao conceito de orientação sexual. Mas vou ler aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, 4 fenômenos relacionados se enquadram na rúbrica geral de orientação sexual, mas são conceitual e empiricamente distinguíveis. Eles são listados aqui não em ordem de importância, mas em uma ordem que reflete seu grau de atenção histórica. O primeiro fenômeno, o comportamento sexual, consiste em interações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, homossexuais, ou de outro sexo, heterossexuais, ou de ambos os sexos, bissexuais. Então, tem a ver com o meu comportamento, como são as minhas interações sexuais. O segundo fenômeno seria a identidade sexual, que seria uma autoconcepção. O que eles querem dizer com isso? Porque, na verdade, às vezes, algumas pessoas se identificam como homossexuais ou bissexuais
e revelam isso socialmente, outras vezes não. Vejam, existem sociedades que ainda criminalizam as orientações sexuais. Eu não sei se vocês viram a 4ª temporada de Sex Education, vou fazer um mini spoiler. Lá a gente consegue ver que quando o personagem vai para a Índia, muitas pessoas se identificam como homossexuais, mas não têm isso expostos pela criminalização e muitas vezes não têm um comportamento por medo de ser criminalizado. Então, é por isso que eu gosto desse conceito de Bailey, porque ele, na verdade, ele esmiuça o conceito de orientação sexual numa perspectiva histórica e social. Além disso, os autores colocam, né, que o terceiro fenômeno da orientação sexual é o grau de atração sexual de uma pessoa pelo mesmo sexo, ambos os sexos ou outro. Então, tem pessoas que se atraem, a gente já se atrai, na verdade, por pessoas do mesmo gênero ou gênero distinto em diferentes níveis ao longo da vida, tá? Então, isso é algo importante da gente pensar, porque essa atração sexual, ela vai fazer parte de como eu me percebo na minha orientação sexual. E o quarto fenômeno é o da excitação sexual, que é algo mais fisiológico, né? Relativa de alguém para homens versus mulheres, ou para estímulos eróticos masculinos versus femininos, que está mais intimamente relacionado a outros aspectos da orientação sexual em homens do que mulheres. Então, o que me excita, né? Porque muitas vezes pode ser que algo te excita, mas a tua percepção subjetiva, teus princípios, teus valores, não conduzam para aquilo. Algo que a gente pode perceber, por exemplo, em filmes pornográficos. Às vezes as pessoas ficam excitadas de ver pessoas do mesmo gênero se relacionando, mas não têm um comportamento no dia a dia sexual, não se identificam, né, com essa orientação sexual. Podem se sentir atraídas, mas não ao ponto de concretizar isso socialmente, né? E aí eu trago novamente a professora Yaroslava Valentova, que ela disse na aula sobre orientações sexuais, também pelo programa de pós-graduação de medicina, de psicologia da USP, né? Que o indivíduo com orientação homossexual é uma pessoa cujas fantasias, sentimentos e desejos são exclusivamente, ou sua maioria, voltados a indivíduos do mesmo sexo, uma preferência interna. Essa preferência pode não necessariamente ser expressada em um comportamento aberto, e esse indivíduo nem sempre precisa se identificar com orientação sexual. Eu posso ter um comportamento, mas não uma identificação. Não sei se vocês já leram algumas vezes pessoas falando: o fulano transou com fulano, mas ele não é gay, que é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender, mas talvez porque não tenha dentro desses 4 fenômenos a questão da identidade sexual. Posso ter um comportamento, mas não uma identidade. Aqui, na verdade, eu trago uma tabela desse site orientando.org, que ele traz algumas das orientações sexuais, e eu acho engraçado isso aqui, ó. Engraçado não, interessante, um vício de linguagem falar engraçado. Pequena lista de orientações, né? Muitas vezes pessoas pensam em homossexual, heterossexual, bissexual, mas a gente tem, na verdade, uma série de outras nomenclaturas em que a gente sempre tem que estar ligado. O estudo da vida sexual do brasileiro, publicado em 2000 pela professora Carmita Hábito, traz esses percentuais. Mas a própria autora coloca que é interessante quando a gente faz pesquisa em sexualidade, porque muitas pessoas não conseguem ser tão fidedignas. É como se tivesse um atravessamento nessas pesquisas de que o que o pesquisador ou a pesquisadora quer que eu fale. Então, aqui a gente tem algo bem diferente da população mundial. A maior parte da população mundial tem um maior índice de mulheres bissexuais e não homens bissexuais. Mas não foi isso que apareceu nessa pesquisa brasileira, que é a maior pesquisa brasileira que a gente tem de sexualidade. Essa pesquisa foi refeita, né, em 2016 pela professora Carmita, mas ainda não foi publicada. Ela é denominada de Mosaico Brasil. Então, a gente tem um percentual muito grande de pessoas heterossexuais e muito baixo de homossexuais. E aqui, toda vez que eu dou palestra, assim, as pessoas falam: nossa, a gente está na hora da gente sair do armário, porque, com certeza, eu conheço muito mais pessoas do que 6,1% e 2,4%. Ainda no que tange orientação sexual, eu gostaria de falar para vocês que eu sempre uso a sigla LGBT,
ou LGBTI+, eu não coloco A nem o Q, por uma questão de respeito à própria comunidade. Então, a comunidade, ela vem realizando conferências nacionais de políticas públicas de direitos humanos, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e nessas conferências eles votam e chegam à conclusão de qual seria a sigla. Então, atualmente, a sigla determinada pela comunidade LGBT, mas após a última conferência, a Associação Brasileira de Pessoas Intersexos conversou com pessoas da conferência e, como se fosse um acordo de bom tom, começou a incluir o I aqui e o mais para trazer as outras formas de orientação e de gênero. Importante a gente pensar que essa sigla LGB, no L, no G e no B, eu estou falando de orientação. No T, eu vou estar falando mais de identidade. Considerando isso que eu falei há pouco, que na própria orientação... de estrada, como a própria última frase lá do Sêneca disse. Eu estou escutando outro som. Para vocês também? Saiu. Sim, acho que foi o colega que... Posso continuar? Pode sim, Tá Fernanda. Então, aqui é importante considerar o que eu falei agora há pouco, que, né, na própria orientação tem a identidade, mas aqui eu estou falando muito mais de gênero e aqui eu estou falando muito mais de orientação, tá? E é por isso que tem muita gente que confunde uma coisa com a outra, né? Coloca tudo no mesmo saco, porque talvez na sigla traga, e é importante trazer, porque a gente vai estar falando de uma população historicamente discriminada, marginalizada, né? Colocada à margem da sociedade, então essa luta é conjunta. Tá? Então, resumidamente, gente, a gente precisa pensar que o sexo, né, ele vai se referir a um conjunto de características genotípicas e biológicas. E gênero é uma construção social histórica, e na maioria das sociedades, as relações de gênero são desiguais, considerando que esses conceitos fazem parte do grande conceito que seria sexualidade. E aqui eu trago, novamente, uma fala da professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, que ela reforça, né? Gênero é diferente de orientação sexual, mas eles podem se comunicar. Um aspecto não necessariamente depende ou decorre do outro. Então, pessoas transgêneras, assim como as pessoas cisgêneras, podem ter qualquer orientação sexual, né? Nem todo homem e mulher é naturalmente cisgênero ou heterossexual. Então, pessoas trans também vão ter orientação sexual. Uma pessoa trans, ela pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, assim como uma pessoa cisgênera também pode ser. Isso aqui eu acho que se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente pode conversar depois, porque muitas vezes funde a cabeça, realmente, assim. Quando eu estava estudando sexualidade, às vezes eu precisava desenhar literalmente para conseguir entender esses conceitos, porque não eram conceitos que eu tinha tanto acesso e facilidade, né? Eu estava aprendendo ainda. É importante a gente pensar, gente, que a nossa sociedade, ela carrega estereótipos, né? Então, quando a gente pensa no masculino e no feminino, muitas vezes a gente pensa dessa forma. Só existe uma forma de ser homem e uma única forma de ser mulher. Isso está errado. São masculinidades e feminilidades, mas esses estereótipos colocam tudo no singular, né? E dessa pessoa que costuma, né, ser posta socialmente como sendo exclusivamente XX, macho, homem, se espera agressividade, força, objetividade, racionalidade, competitividade e habilidade para a vida pública. E muitas vezes essa sociedade, nos seus estereótipos, coloca, né, XX, fêmea, mulher, feminina. Se espera passividade, afetividade, fragilidade, emotividade, habilidade para cuidar. E uma coisa que é interessante a gente pensar é que, às vezes, socialmente, as pessoas ainda acham que mas isso é porque macho, porque homem é assim, porque homem tem mais desejo, porque homem é mais agressivo, sem olhar que existe uma construção social para isso. Então, nesses estereótipos, muitas vezes o que a gente vê é exatamente isso, né? O menino forte, a menina princesinha, né? A menina rosa, o menino azul, né? Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar. Então, enquanto das mulheres, muitas vezes tem faça salão, cabelo comprido, sente direito, cruze as pernas. Para os homens ganhe dinheiro, jogue futebol,
E é legal a gente percebendo assim, tantos esportes, né? Quando a gente vê, por exemplo, na Fórmula 1, não tem mulheres, quando a gente vê na diferença salarial do futebol feminino e masculino, a gente vai estar vendo esses estereótipos na nossa cara. Só que às vezes ele é tão naturalizado, e é isso que Judith Butler coloca, que a gente não consegue perceber. É como se isso fosse natural, e não é. É uma construção social. Então, algo que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Quando a gente pensa, na verdade, em homens e mulheres ao longo da sociedade, a gente vai estar vendo que essa era a forma, né, de que mulheres se vestiam numa sociedade, que homens se vestiam numa sociedade. Imagine a gente, nos dias atuais, eu fico pensando no sofrimento de muitas mulheres de estar usando isso aqui, né? A gente ainda vê homens de terno nesse mundo jurídico, aí é até engraçado, né? Eu vou falar porque acho que eu tenho lugar de fala, né? Começa a fazer direito, parece que veste o juridiquês, assim, né? Já começa a vir de terno, já começa a falar de uma forma mais prolixa, culta, que a gente não entende bulhufas do que está falando, né? Então, a gente tem ainda muito do terno, mas imagine a gente estar andando, hoje em dia, né? Talvez em Curitiba, que faz frio para chuchu, a gente ainda estaria agasalhada. Mas imagine no Rio de Janeiro, né? E isso era o ser mulher, isso era o ser homem. Né? Imagina, biquíni não existia nessa época, né? A própria calcinha que a gente tem lá na lingerie nunca ia poder usar aqui, de outro lugar. Imagine que nessa época que absorvente não existia, né? A menstruação era de outra forma. E como essas construções vão mudando. Então, isso aqui eu acho muito importante, porque ao mesmo tempo em que a gente tem nessa construção o ser homem e o ser mulher, a gente tem, né, em outros séculos, um lugar, por exemplo, da raça também sendo muito marcado. Então, aqui a gente vê uma criança branca sendo cuidada por mulheres negras, porque era isso que acontecia na sociedade. A criança estava nesse lugar e ela era cuidada por essas mulheres que tinham essas oportunidades de vida, colocando oportunidades, entre aspas, de uma forma muito crítica, porque, na verdade, era o que se tinha. Oportunidade era o que não existia, né? Então, é importante a gente pensar que há uma construção sócio-histórica da sexualidade e das possibilidades de ser mulher e de serem homens na sociedade. Então, quando eu coloquei no Google mulher do século XXI, essa foi a foto que surgiu. E é muito interessante a gente pensar, porque quando eu coloco mulher de 1895, é essa foto que aparece. E aqui a gente tem uma visão extremamente positiva das possibilidades e daí das oportunidades, né, do ser mulher. Então, a gente tem, hoje em dia, mudanças extremamente importantes e significativas na forma de ser homem e de ser mulher, que vão depender muito não só desse momento histórico, desse momento social, mas da cultura em que eu estou inserida também, tá? Então, quando a gente pensa na sexualidade, a gente sempre vai ter que parar para pensar nessas interferências, na fé, na cultura, no país, no momento histórico em que a gente vive. Porque isso tanto pode permitir e oportunizar com que direitos sejam garantidos ou que direitos sejam negados, que deveres sejam imbuídos nas pessoas ou sejam retirados. Então, é importante a gente pensar sempre que a gente é ser histórico, social e cultural, e que muitas vezes esses processos de educação não são igualitários, de que o ser homem e o ser mulher se modifica conforme a sociedade, história, cultura que a gente está. E que sim, existem outras possibilidades de se ser para além de ser homem e ser mulher. Porque esse ser muda conforme a história, a cultura e a sociedade. Então aqui eu trago para vocês como era a mulher do século XV e como era o homem do século XV. E a gente tem uma diferença significativa. Hoje, possivelmente, se um homem se vestisse assim, ele com certeza seria criticado. As pessoas estariam falando termos pejorativos que, inclusive, poderiam ser criminalizados, né? Quando a gente pensa no século XIX, são as fotos que eu mostrei para vocês há pouco, né? De que a sexualidade, ela sofre influências também da raça, né? Que nos retiram possibilidades de ser.
E quando eu coloco no Google homens e mulheres do século XXI, além daquela foto de uma mulher negra vestida com vestimentas, né, de um ambiente empresarial, essa é a foto que aparece. Então, veja a rivalidade. E é horrível a gente ter esse tipo de foto na primeira página do Google, quando a gente coloca em homens e mulheres do século XXI, porque eu acho que a gente não tem que rivalizar, a gente tem que entrar num patamar de igualdade, que é o que os movimentos feministas buscam, né? E aqui, gente, para ir finalizando a minha fala, eu encontrei, na verdade, esse guia da boa esposa, Housekeep Monthly, de 1955, em que a internet mostra, isso na verdade é um mito, isso é uma verdade. De qualquer forma, eu acredito que esse guia da boa esposa mostra exatamente o que se esperava da mulher do século passado. E aí a gente tem várias produções artísticas, como, por exemplo, a brasileira, Coisa Mais Linda, né? O próprio Sex Education mostra um pouco disso. Enfim, daqui a pouco eu lembro um pouco mais do que se espera de uma mulher, que se esperava de uma mulher do século passado. Então, esse aqui é o guia, né, da boa esposa, que foi publicado, então, em 55, e o que ele falava, né? Então, esse manual, né, dizia o seguinte: tenha o jantar sempre pronto, planeje com antecedência. Essa é uma maneira de deixá-lo saber o que se importa, de saber que se importa com ele e com suas necessidades. Então, uma boa esposa era uma esposa que deveria fazer isso. E que dizia: a maioria dos homens estão com fome quando chegam em casa e esperam por uma boa refeição, especialmente se for o seu prato favorito. Faz parte da recepção calorosa. Estamos aí, sempre esperando os homens de braços abertos com a comida pronta. Dizia que era importante separar 15 minutos para descansar. Assim, você estará revigorada quando ele chegar. Retoque sua maquiagem. Põe uma fita no cabelo. E pareça, ou seja, não seja, mas pareça animada. Temos assim esperando os homens para ser uma boa esposa do século passado. Seja amável e interessante para ele. O dia dele, né? O seu dia foi chato. E pode ser que o anime. E é essa uma das suas funções, né? É uma das suas funções fazer isso. Coloque tudo em ordem, dê uma volta pela parte principal da casa antes de seu marido chegar. Junte os livros escolares, brinquedos, papel e, em seguida, passe um pano sobre as mesas. Eu lembrei agora daquele seriado do xadrez. Ai, como é que é o nome, gente? Eu sou muito ruim com o nome. Gambito da Rainha, acho que é, cuja mãe... Era exatamente isso, né? Acho que esse seriado mostra exatamente isso. Deixa a casa limpa, né? Então, essa é a sua função, deixar tudo limpinha. Durante os meses mais frios, você deve preparar e acender uma fogueira para ele relaxar. Seu marido vai sentir que chegou a um lugar de descanso e refúgio. Afinal, providenciando seu conforto, você terá satisfação pessoal. Dedique alguns minutos para lavar as mãos e o rosto das crianças, se eles forem pequenos. Pentear os cabelos e, se necessário, trocar de roupa. As crianças são pequenos tesouros e ele gostaria de vê-los assim. Minimize ruídos. Quando ele chegar, desligue a máquina de lavar, de secar ou a vácuo e incentive as crianças a ficarem quietas. Seja feliz em vê-lo. O receba com um sorriso caloroso, mostre sinceridade e deseje em agradá-lo. Ouça-o. Você pode ter uma dúzia de coisas a dizer para ele, mas sua chegada não é o momento. Deixe-o falar primeiro. Lembre-se, os temas da conversa dele são mais importantes do que os seus. Além disso, nunca reclame se ele chegar tarde, sair para jantar ou outros locais de entretenimento, sem você. Em vez disso, tente compreender o seu mundo de tensão e pressão e a necessidade de estar em casa e relaxar. Seu objetivo, certificar-se de que sua casa é um lugar de paz, ordem e tranquilidade, onde seu marido pode se renovar de corpo e espírito. Não o cumprimente com queixas e problemas. Não reclame se ele se atrasar para o jantar ou passar a noite fora.
Veja isso como um pequeno em comparação ao que ele pode ter passado durante o dia. Ou seja, não fale, não escute, não veja. Deixe-o confortável, faça com que ele se incline para trás de uma cadeira agradável ou deite-se no quarto. Dê uma bebida fria ou quente a ele. Arrume o travesseiro e se ofereça para tirar os sapatos dele. Fale em voz baixa, agradável e suave. Não faça-lhe perguntas sobre suas ações ou que questionem sua integridade. Lembre-se, ele é o dono da casa e, como tal, irá sempre exercer com imparcialidade e veracidade. Você não tem direito de... O que é esse barulho? Por fim, uma boa esposa... Fernanda, perdão, eu ativei o seu mudo sem querer. Você poderia voltar um pouquinho? Você tá no ainda. Eu acho que na hora que foram mutar a pessoa que entrou, mutou todo mundo e aí você acabou entrando no mudo. Fernanda? A gente tá vendo o teu slide, Fernanda. A gente só não tá te ouvindo, tá? Oi, gente, agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. E o meu slide está no 15, a mulher do século... Agora tá aparecendo a tua tela. Aí, apareceu, mulher do século passado. Isso. Então, vou voltar aqui, porque eu acho que eu estava aqui, tá? Peraí, que eu estava mais pra frente. Então, aqui, na verdade, gente, além, né, desse manual da boa esposa, eu trago alguns exemplos de propagandas reais que aconteciam na época. Então, aqui, o Feliz Dia das Mães, né? Um liquidificador. Então, um presente útil a fará ainda mais feliz, né? Mostre para ela que o mundo é dos homens, né? Assim é a vida de uma mulher, então, indústrias reunidas, então, mostrando, né, que a vida da mulher é o liquidificador, é a batedeira, é o chuveiro, o secador de roupa, o forno, né? Então, mulheres do futuro vão fazer a Lua um lugar limpo para se viver, né? E é importante a gente pensar nos direitos que foram adquiridos, né? Então, quando a gente pensa nessa construção social, e aqui eu estou trazendo da mulher, gente, eu até acho que por esse meu lugar de mulher e de feminista, né, para a gente perceber que, na verdade, o direito ao voto, ele foi estipulado, né, em 1891, dizendo, né, que são eleitores os cidadãos maiores de 21 que se alistarem na forma de lei, mas que foi somente em 1927, né, que a primeira mulher votou, em 1928, a primeira mulher que foi prefeita, em 1932, então, que vem o Código Eleitoral Brasileiro, que no artigo 2, né, coloca que era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, porque antes era isso que existia. E aqui a gente tem, na verdade, a primeira mulher que votou e a primeira mulher que foi prefeita no nosso país, tá? Além disso, a gente precisa pensar nessas mudanças, então, que interferem na sexualidade, né? A questão do direito de se vestir. A gente ainda luta por isso, quando, por exemplo, a gente tem comentários falando sobre a roupa de uma mulher quando ela é estuprada, né? A gente também precisa pensar, né, nas consequências que tiveram, por exemplo, uma mulher grávida usando biquíni, porque isso foi visto como sendo algo extremamente negativo na época em que aconteceu. A gente conseguiu o direito de trabalhar e, com isso, muitas vezes, a independência. A criação do anticoncepcional foi algo extremamente importante, porque o sexo foi dissociado da procriação, a mulher começou a poder ter prazer sem se preocupar com a gravidez, né? Então, a maternidade, o prazer sexual
e essa saída e manutenção no mercado de trabalho, devido a uma gravidez não planejada, foram conquistas que o anticoncepcional trouxe. Só que a gente ainda tem que lutar muito, né? A mulher saiu para o mercado de trabalho, o dinheiro dela se transformou fundamental para manter uma casa, mas as responsabilidades ainda não foram compartilhadas. Então, as mulheres atualmente ainda são extremamente multitarefas. É por isso que a gente tem tanta luta pelo movimento feminista, e por isso que a gente tem que continuar lutando, né? Então, para ir concluindo, a gente precisa pensar que a gente é um ser histórico, né, que faz uma interseção com a sociedade, com a cultura, e isso tudo vai realmente oportunizar ou não possibilidades de ser e existir. E daí a gente precisa pensar que não existe igualdade entre homens e mulheres, né? Então, aqui eu trago uma diferença só para vocês verem as diferenças, né, de afazeres domésticos em cuidados de pessoas. Então, aqui 2016 e 2017, então as mulheres sempre ganham dos homens, né? E olha a quantidade de média de horas dedicadas em afazeres domésticos por mulheres em 2017 e por homens. É praticamente o dobro que a mulher trabalha com afazeres afazeres domésticos quando comparado a homens. Eu não sei se eu vou conseguir passar, mas esse videozinho é muito legal, que mostra exatamente isso, dentro de uma cultura que já tem uma igualdade muito maior do que o que a gente tem no Brasil. Eu vou pedir só, se vocês não estiverem escutando o vídeo, que vocês me falem, que daí eu paro o vídeo. Jag heter Martin. Jag heter Ask. Jag heter Victoria. Jag heter Lars. Jag heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen, og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Blå i den da. Men nå skal dere få belønning dere. Er dette blå? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi! Very fint. Og grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du? Vi jobber helt litt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, ja. Det er litt mye. Nei. Nå har vi litt mer. Nå har vi litt mer. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje no mundo. De gerência, né, no mundo empresarial. E eu acho que isso nos faz pensar, né, ok, essa é a realidade, então o que a gente está ensinando as crianças para a gente ter uma mudança dessa sociedade?
Infelizmente, o que a gente está fazendo, eu acho que a gente está num processo de mudança, a gente consegue ver isso, mas ainda é algo muito marcante. Então, quando a gente pensa e coloca lá no Google menino, brinquedos, o que a gente tem é velocidade, o que a gente tem são coisas coloridas, é carro, né? É algo de super-heróis também. E quando a gente coloca para a menina, a gente vai ter isso aqui. Seja mãe e cuide da casa. Então, se a gente tem essa diferença hoje, por mais que a gente já tenha conquistado vários direitos, ainda tem um trabalho muito grande a ser feito para que a gente chegue num processo de educação igualitária. E eu vejo que propagandas, por exemplo, como essa, podem ser possibilidades de mudança sociais. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. What she says is and there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Some already are. In ways big and small. But some is not enough. Someone treat each other, okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Muitas pessoas chegaram a boicotar a Gillette por conta dessa propaganda, que, salvo engano, foi publicada em 2019, mostrando que seria algo tipo, ela vem um mimimi, daí eu trago a frase de um paciente adolescente que me diz, né, mimimi, quem diz que é mimimi, possivelmente é porque está na posição de privilegiado. Enfim, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho mundial, né, ela é vivenciada na sua maioria dos países que a gente tem hoje. No Brasil, né, essa diferença entre homens e mulheres atinge em todas as classes, e é por isso que a gente precisa ter um caminho a ser percorrido, né, para a gente ter essa relação igualitária que perpassa a sexualidade. A gente precisa entender isso, a gente precisa estar de olhos abertos, e eu acho que de coração, de ouvidos, se percebendo e sendo agente transformador desses lugares que a gente ocupa, para que a gente consiga realmente ter uma possibilidade de oportunidade e igualdade, que é o que os movimentos feministas buscam trazer. Eu tentei falar, gente, para vocês o que eu acho que seria um ano de disciplina, eu sei que é muita coisa. Quando eu falo de sexualidade, muitas pessoas ficam com vergonha de falar em público. Eu sempre falo, usa Laura Miller, e fala, meu amigo disse que, então se ficou com dúvida, pode usar o que Laura Miller faz, mas se não, eu vou deixar um convite para vocês. Eu tenho meu Instagram, que é o Prazer em Saber, que para mim é um espaço de educação em sexualidade. Eu também tenho um podcast semanal em que eu falo sobre sexualidade. E se vocês apontarem bem blogueirinha para o QR Code, na verdade tem todas as minhas redes sociais, até meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo, estou super à disposição de vocês. Maravilhosa, viu? Adorei a palestra. Fernanda, concluiu? Concluí. Estou voltando. Está ligando aqui o computador, mas está vindo.
Então tá bom, né? Porque eu fiquei em dúvida se tinha travado ou se tinha concluído. Fernanda, primeiramente, assim, mais uma vez, obrigado pela tua fala. Eu acho que além de você trazer, né, e foi 1 hora aí para você trazer um monte de questões importantes, de conceitos importantes, acho que você apresentou tudo isso muito bem, né? Realmente é muito complexo o assunto, mais do que a gente pensa, né? São muitos termos, muitas siglas, muito modos de se referir a essas pessoas. Então, eu sempre digo, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente tem que tomar cuidado, né, com as palavras que a gente utiliza, com os termos que a gente vai utilizar. Então, a gente precisa aprender isso, né? Isso precisa se tornar natural, né? Por que que é difícil compreender tudo isso? Porque não é natural para nós ainda entender essas diferentes formas de subjetividades aí de existência, né, que a gente tem. Então, acho que você trouxe conceitos importantes, trouxe reflexões importantes. Acho que essa reflexão que você fez, focando sim na questão da mulher, mas daí daria para fazer várias outras reflexões em torno disso, ilustra um pouco o quanto esse processo de construção da sexualidade é histórico, e o quanto a gente precisa falar e pensar muito ainda sobre isso tudo, né? Porque a gente tem um longo caminho pela frente. Eu até só quero fazer um comentário antes de passar para os alunos, que a gente vai ter uns 15 minutinhos aí, vou deixar para eles falarem com você um pouquinho, né? Porque eles podem ter algumas perguntas. Eu fiquei pensando, né, na quantidade de estereótipo, que, por exemplo, aquela imagem que você colocou da mulher com aparelhos domésticos, né? Mas era uma mulher toda linda, né? Toda arrumada, né? Penteada, com cabelo bonito, porque desde quando alguém que faz faxina em casa, vai trabalhar em casa, se comporta daquela maneira, né? Então não basta você ser uma mulher que cuide do marido, que cuide da casa, você também tem que estar bonita, né? Você também tem que estar apresentável, né? Você também tem que se cuidar. Então olha a quantidade de estereótipo, né? Que a mulher foi sendo atribuída à mulher aí no decorrer da nossa história, né? E as implicações disso. Eu não vou falar muito, porque eu quero passar para os alunos mesmo, tá? Porque eu acho que eles têm algumas questões. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, de fazer um comentário? A gente está com o tempo bem restrito, mas tudo bem se a gente ficar uns 15 minutinhos aí para dialogar com você? Para eles dialogarem com você? E, na verdade, eu só queria te falar uma coisa, assim, eu falei de forma muito irônica, né, sobre esse manual da mulher, mas eu vejo o quanto isso ainda tem de ranço na sociedade, o quanto ainda se espera, né, então quando a gente pensa nos índices de violência contra mulheres, né, no Brasil, a cada 8 minutos, uma pessoa é estuprada, então, na suma maioria, não sei falar isso, na maior parte dessas pessoas, né, sendo mulheres, e a gente vê o quanto a mulher é tratada como objeto, o quanto mulheres são agredidas no dia a dia, e eu vejo isso muito como consequência disso tudo que foi vivenciado, porque a gente está falando num processo que não é tão longe quando a gente pensa na história da humanidade. Então é isso, né? O que se espera da mulher hoje em dia? Quando a pandemia veio, um dos setores que mais cresceu foi o de cosméticos, né? Então, por quê? Principalmente voltado para as mulheres. Eu acho que isso tudo é consequência desse processo histórico. Uhum. Não, enquanto você mostrava aquele manual, eu pensava exatamente nisso, porque uma vez eu me lembro que a gente atendendo uma situação de uma violência contra a mulher, e a gente pegou a mãe dessa mulher que sofreu violência, né, uma senhora, e aí a gente estava acompanhando essa senhora, né, a filha não estava com ela, a gente estava acompanhando essa senhora para encontrar a filha. E aí não era a primeira vez que essa mulher tinha sofrido violência, ela tinha sofrido muitas vezes violência, né? Uhum. E aí, conversando com a mãe dela, e aí a mãe dela chegou uma hora que ela falou assim, mas também eu já falei para ela só bate perna, não fica em casa, não cuida de casa, ela quer o quê? Né? Então, você veja, mesmo a mãe, vendo todo o sofrimento da filha, ainda assim ela veio com esse discurso, né? Responsabilizando e culpabilizando a filha, a mulher, pela violência que ela tinha na ingenuidade dela, né, ou no desconhecimento, porque ela é uma senhora simples, uma senhora que teve pouco estudo, enfim, que viveu nessa cultura aí dessa mulher ideal, né, e que traz essa noção, né, então quando a gente conversa aí com algumas mulheres também mais velhas, e que mudaram um pouco, uma outra situação também que eu me lembro que me chamou a atenção, é uma senhora que, quando morreu o marido dela estava idoso, o marido dela morreu, ela estava fazendo comida. E aí ela olhou para o marido, viu que o marido tinha morrido, ligou para o filho e disse, olha, teu pai morreu, e continuou fazendo a comida, continuou, sentou na mesa, né, e foi comer, e aí todo mundo chegou desesperado, e a mãe ali bem tranquila, né.
E aí é muito estranho, pode ser uma negação, mas ele, no caso dela, depois eles foram ver, né, o quanto o pai era ruim para ela, né? Então era mais ou menos aquela história, missão cumprida. Cuidei dele enquanto eu podia, agora eu tô livre, né? Então olha o nível, às vezes, né, de submissão que a mulher chega e de sofrimento que a mulher passa durante toda a vida dela para chegar no final da vida dela e assim, é um alívio, né? E ainda não se sentir culpada, ainda bem que ela não se sentiu culpada, né? Mas olha que interessante, né? Como é intenso, né, isso. Nossa, muito, muito, muito interessante mesmo. Uhum. Gente, ninguém vai falar nada? Eles estão com a mão levantada, eu acho, ali. Então, Carlos e Tatiane. Posso falar primeiro? Fala, Tatiane. Tá, então, eu quero saber, eu não sei se você já falou, porque eu acabei perdendo um pedacinho que acabou na internet, mas como que é a tua visão, assim, da sexualidade trabalhada na escola, né, desde criança? Isso que eu queria saber, da tua opinião, como você vê isso, que pode mudar. Em que sentido, Tatiana, se diz? Por exemplo, assim, hoje em dia, fala bastante coisa sobre esse tema, né? E daí, se for trabalhado desde pequeno, na escola, pelos pedagogos, pelos pais, muita coisa pode mudar depois na adolescência, na vida adulta. Uhum. Na verdade, Tatiana, tem várias pesquisas que mostram, né, assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente sempre fala sobre muitos mitos no que tange a sexualidade. Então, um dos mitos é de que se falar de sexualidade com crianças e adolescentes, você vai estar estimulando crianças e adolescentes, mas várias pesquisas já mostraram que não, que na verdade você fazer um trabalho de educação em sexualidade com crianças e adolescentes, respeitando a capacidade de compreensão e a maturidade, faz com que tenha uma vivência da sexualidade não só mais respeitosa com as outras pessoas, como consigo mesma, e mais consciente. Então, assim, os índices de infecção sexualmente transmissíveis, de gravidez na adolescência, por exemplo, são muito menores quando você trabalha educação em sexualidade com crianças e adolescentes. A Unesco tem um manual, orientações de educação em sexualidade para o cenário brasileiro. E é muito legal esse manual, porque eles vão falando que tipo de trabalho uma escola poderia realizar dos 3 aos 4 anos no que tange a sexualidade, dos 4 aos 5, e por assim vai até a adolescência. Porque a gente pode estar falando de respeito ao corpo, a gente pode estar falando de relacionamento ofensivo, relacionamento abusivo, a gente pode estar falando de conhecimento do próprio corpo. Então, a gente sabe, a ciência já mostra que um bom trabalho de educação em sexualidade deve ser desenvolvido para uma vivência sadia da sexualidade e que ele realmente não traz consequências negativas nenhuma ao ser respeitada a idade de crianças e de adolescentes. Eu queria dizer, assim, já que quando está desligado o teu microfone. Ah, deu certo, Tati? Eu não vou ficar comentando também, só para dar a vez para eles, tá, Fernando? Tá bom. Passar para o Carlos. Bem Respondeu, legal. Tatiane? Legal. Sim, Carlos? obrigada. Meu Deus, a Tami está aqui. Claro que eu lembro de você, Tami. Que legal te ver depois de tanto tempo. Eu queria, na verdade, quando ninguém fez pergunta, só agradecer alguém que viu. Eu errei 2 coisas na minha palestra, mas tudo bem, a gente está para aprender. Que eu falei que no Sex Education, quando o menino vai para a Índia, alguém explicou que é para a Nigéria, e é para a Nigéria mesmo. E o Navarro, que falou sobre a pintura. Eu não sabia que essa pintura era do embranquecimento, que trabalhava isso. Vou até mudar na minha apresentação quando eu falo sobre ela, mas eu acho que ela também retrata ali um pouco do que acontecia na época. Carlos? Eu queria perguntar, assim, Fernanda, é sobre a sexualidade na terceira idade. Todas as lutas, né, que as mulheres vêm
vem empreendendo, enfim, todo o processo aí histórico, como é que estão os estudos nessa área da sexualidade na terceira idade, né? Visto que a melhoria da qualidade de vida, muitos tabus aí sendo quebrados, enfim. Então, como é que se vê essa questão? Uhum. Na verdade, Carlos, assim, eu acho que tem uma questão bem importante, né? Que quando a gente fala da sexualidade, da terceira idade, a gente tem um recorte aí de gênero. Porque a sexualidade da terceira idade de homens é tratada. A sexualidade na terceira idade de mulheres é invisibilizada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa vivência sadia mesmo, de prazer, orgasmo, homens têm várias terapêuticas que podem auxiliá-los nesse processo. Então, a gente vê, o Viagra tem mais de 20 anos, ele revolucionou a sexualidade da pessoa, do homem, né, cisgênero. Mas para a mulher, a gente tem uma escassez absurda de estudos de terapêutica, assim, até hoje não foi trabalhado nenhum não foi feito nenhum medicamento, por exemplo, para aumentar o desejo. O que a gente tem são os lubrificantes. Porque eu não sei se todas e todos e todes aqui sabem, mas quando uma mulher ela entra na menopausa, ela tem uma redução significativa de estrogênio, e essa redução significativa de estrogênio pode trazer consequências imensas para o canal vaginal, por exemplo. O canal vaginal ele é uma musculatura, com a diminuição do estrogênio pode ter uma atrofia do canal vaginal e uma diminuição da lubrificação, e isso pode trazer dor na relação sexual. O que a gente tem hoje em dia, tratamento de laser caríssimo, né? Uma sessão de laser é mais de R$1.000. A gente tem lubrificantes, mas não tem uma terapêutica ainda benéfica para isso. Em contrapartida, Carlos, eu vejo uma luz no fim do túnel, porque, assim, os estudos da sexualidade datam... já falo, Kimberly, os estudos da sexualidade, eles começaram a ser produzidos na década de 50. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas pesquisadoras que estão entrando na terceira idade e estão se dedicando, por exemplo, a estudar isso. Então, a própria diretoria da Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana é uma diretoria que está há anos, várias mulheres, mestres e doutoras, e a gente está começando um movimento dentro da SBRASH, que é essa sociedade, para estar fazendo cartilhas sobre sexualidade da pessoa da terceira idade, porque a do Ministério da Saúde, acho que é coisa de mais de 15 anos atrás, então tiveram algumas mudanças. Então, eu acho que a gente está envelhecendo, está fazendo a gente se mobilizar para olhar para isso também. Porque eu me lembro de alguns dados relativos à AIDS, né? Não sei se procede o aumento da incidência da AIDS em pessoas da terceira idade, né? Por conta de um descuido, né? Enfim, das medidas profiláticas, enfim, né? Por um lado, tem esse dado interessante, né? Por outro lado, revela o quanto que se inspira cuidados ainda, né? Enquanto saúde pública, né? Sim. E, na verdade, é isso, assim, a gente tem um aumento de 700% da infecção pelo HIV entre jovens de 15 a 24 anos no Brasil, é a população mais afetada, e a segunda são pessoas idosas, porque a gente não vê mais educação de sexualidade, campanha de prevenção, e a gente fala muito de uma monogamia, mas que perpassa a traição. Então, acho que aí está mais um mito, né? De que as pessoas não traem, as pessoas traem, as pessoas pulam a cerca sem camisinha e trazem, né, uma infecção sexualmente transmissível para dentro dos casamentos. Bem legal. Kimberly, a cartilha, na verdade, é um manual, quer ver? Não vou conseguir ver aqui, peraí. São em torno de 53 páginas da Unesco, que se chama Orientações Técnicas de Educação em Sexualidade para o Cenário Brasileiro. Tópicos e Objetivos de Aprendizagem. Se vocês derem um Google, vocês vão conseguir baixar essas orientações que vão estar divididas nas idades, tá? Então, vocês têm acesso, isso gratuitamente.
E nesse ano a Unesco lançou, mas eu não consegui encontrar a segunda edição, que é mais atualizada, porque essa é de 2014. Então fica aí também. Daphne, quer falar? Eu quero. Oi, Fernanda, tudo bem? Meu nome é Daphne, eu sou aluna do primeiro período de psicologia. Eu já tinha pensado, né, igual eu escrevi ali nos comentários, de me especializar mesmo nessa área de educação, de sexualidade. Achei bem interessante, você tirou bastante dúvidas que eu tinha de não fazer. E agora eu vi que você tocou na parte de, né, de pular cerca, da monogamia, e é uma parte que eu acho um tabu mesmo ainda para a sociedade, né? Queria que você comentasse um pouco sobre, se tiver como. Eu acho que isso se encaixa muito até no que eu tento trazer. Eu sei que é muita coisa que eu falei hoje, e sempre vai ter falta, né? Então a gente fala de uma coisa, precisa falar de outra. Existem novas formas de se relacionar, né? Então, quando eu trago esse manual da boa esposa, é importante a gente pensar, gente, que isso talvez seja a realidade de alguns estudantes, de algumas estudantes que estão aqui, né? Ou pode ser a realidade de nossas mães, de nossas avós. E o que era permitido para a mulher naquela época? Então, assim, você me pergunta de novas formas de amar, mas eu fico pensando... Eu tenho 39 anos, né? E quando eu era criança, eu lembro que eu recebia, não uma mensagem direta, mas muitas mensagens indiretas, de que eu deveria casar virgem, né? Eu estou com 40 anos, né? Na minha cabeça, eu sou jovem ainda, mas não sou mais jovem. Assim. Mas esse foi o que eu aprendi. Então, assim, eu aprendi que era isso, você pode transar com uma única pessoa. E veja que isso não é muito diferente, gente. Esses dias, na semana passada, no Instagram, que aquele Razões para Acreditar, apareceu uma foto de uma menina que beijou a primeira vez no altar. Então, assim, isso hoje, tudo bem, se é isso que ela quer para a vida dela, tá ótimo, a vida é dela, não tem nada a ver com isso. Mas isso hoje é exceção. Mas há 40 anos atrás, quando eu estava nascendo, não era assim tão uma exceção, sabe? 60 anos atrás, eu lembro que quando eu era criança, os pais não entendiam o que era ficar, né? Que para mim é o que acontece hoje quando pais não entendem o que é a bissexualidade e a transgeneridade. Porque na época era assim, como assim vocês beijam sem namorar, né? Então, por muito tempo foi a questão assim, você tem que casar virgem, você vai transar e beijar com essa pessoa pro resto da vida. Só que isso não era verdade, sabe, Daphne? Acho que tem duas coisas que me chamam a atenção. O que teve de criança que nasceu de 5 meses, não é brincadeira, toda família tem isso. Toda família tem um tio ou uma tia que casou grávida e que o bebê nascia de 5 meses. Mas, assim, ninguém falava sobre isso. A barriga começava a crescer e vamos casar, porque o que vai ser isso para a sociedade? Sempre tinha, esse termo é horrível, mas eu vou falar porque é o que a gente escuta, que é a questão do filho bastardo. A gente conhece algum vizinho, algum parente, né? Eu sou de Santa Felicidade, né? Minha família é italiana, então, assim, lá na colônia a gente sabia quem que pulava e quem não pulava cerca. Então, esses comportamentos sempre existiram, só que a gente coloca uma venda, coloca uma lente para não enxergar. E o que eu vejo é que agora novas formas de amar, elas estão saindo de dentro da penumbra e estão fazendo parte, né? Então, ao invés de trair, vamos abrir a relação. Só que não é tão simples. Eu vejo, assim, muitos jovens daí achando que é simples, mas não é. Tem que ter muita comunicação, tem que ter muitos acordos. Maturidade também, né? Para fazer dar certo. Mas eu acho que são vivências que cada vez mais as pessoas têm se permitido, porque o desejo não acaba com o casamento. Se você... O teu olhar sempre vai voltar para outras pessoas. Se você vai concretizar o que esse olhar diz, é outra história. Mas a gente traz um mito aí, é uma falácia, realmente, de que eu casei e não olho mais para ninguém. Você olha, você não morre, né? Tem um livro muito bom que se chama Sexo no Cativeiro. É maravilhoso esse livro.
para todo mundo, assim, não só para quem está estudando, mas para quem quer saber um pouco mais sobre sexualidade, da Esther Perel. Ela também tem um podcast, só que é em inglês, né? Então, às vezes, Tribo, Sexo no Cativeiro não foi traduzido. E ela tem outros livros também que são muito bons, e fala exatamente disso, assim, a traição está aí, né? A monogamia também está, mas talvez a fidelidade e a monogamia não caminhem assim tão juntos. E daí também tem uma outra autora, que é Regina Navarro Lins, que ela tem um outro livro chamado Novas Formas de Amar, ou Novas Formas de Amor, não sei, que também é muito bom para quem quer saber um pouquinho mais sobre relacionamentos abertos, poliamor. Mas eu acho que são essas transformações sociais, né? Então tá bom. Obrigada. Vou pedir daí só os livros de novo depois, que eu não guardo muito bem os nomes, mas... Eu anotei ali já no chat. Então tá bom. Obrigada. Imagina. Fernanda, é muito legal né, essa conversa, esse diálogo, né, com o pessoal. Eu acho que todo mundo aqui teria mais questões para colocar. Eu também fico bem curioso em relação a algumas coisas, assim, mas o nosso horário está acabando, né? O nosso horário está um pouco restrito, infelizmente. Olha, nós tivemos uma participação bem grande de alunos, olha, foram mais de 100 pessoas que vieram aqui para te ouvir, e que estão aqui ainda, né? Eu acho que isso é muito positivo, porque mostra o quanto há um interesse, né, pela temática de sexualidade, de gênero, e, ao mesmo tempo, aquilo que você identifica dos estudantes de psicologia, né, nós não temos só estudantes de psicologia, mas a maioria que do desinteresse, a gente percebe que aqui, né, nós não temos realmente no currículo uma disciplina específica para falar sobre isso, né, a gente fala sobre isso na disciplina de psicologia social, nas disciplinas clínicas, na disciplina de psicologia de desenvolvimento humano e tal, então realmente nós não temos, mas os próprios estudantes sempre se organizam em torno dessa temática, né, então nós tivemos a Letícia Lenz, já veio falar conosco aqui, já veio conversar conosco, você citou ela ali, né, na sua apresentação, enfim, né, muitas outras apresentações. E agora veio você também a brilhantar, inclusive estão querendo que você vire professora aqui da instituição. Isso acontece às vezes, aconteceu com a Sara. Ela veio, os alunos fizeram uma força-tarefa aí, ela veio numa palestra também na disciplina Psicologia Existencial, e hoje ela é nossa professora aí também, né, nossa colega. Enfim, né, tomara, quem sabe, né, Fernanda, tendo interesse aí, você entra em contato, a gente indica você aí para os coordenadores. Mas acho que seria muito legal, muito importante, né? Até porque você é uma estudiosa não só dessa área, né? Mas você também tem um estudo aí no campo da psicologia, em outras perspectivas também. Claro que tua área, teu foco, tua especialização é a sexualidade. Então, a gente agradece muito. Eu gostei muito de te ouvir falar, fazia tempo que eu não te ouvia. Mais uma vez, foi muito bom te ouvir, já tinha te ouvido em outras oportunidades. Espero que você possa voltar outras vezes, já fica aqui o convite, tá? Sinta-se muito à vontade. E é isso mesmo, tá? Continue aí com a sua luta aí, né, com as suas bandeiras aí, no sentido positivo mesmo da coisa, né, que deve ser bandeira de todos nós, como você falou. Tomara que você continue tendo aí muito sucesso aí na sua carreira, de verdade, tá bom? Obrigada. Agradecemos muito a Obrigada, participação. gente. Assim, eu estou super à disposição. A história do Prazer em Saber, ele surgiu realmente porque eu senti uma escassez de possibilidade de transmissão de conhecimento. Então, para quem se interessou lá, tem até um destaque assim, de onde encontrar formação, indicação de livros, enfim, acho que é uma forma que eu tento. Sou mestrado e doutorado da Federal, né? Então, vocês com os impostos estão me ajudando, não me ajudando, estão me formando, eu acho que eu tenho que devolver de alguma forma para a sociedade. Então, acho que o Prazer em Saber é essa forma de devolução, então estou super à disposição, sempre. Obrigada pela oportunidade, viu? Muito obrigado você. Então, sigam aí a Fernanda no Instagram, tem bastante coisas lá, busquem, né, aproveitem aí a oportunidade, uma ótima referência para vocês aí, tá bom? Então, acho que é isso, né, gente? Mais alguém da comissão organizadora que acabou entrando junto aí, gostaria de agradecer, gostaria de fazer um agradecimento, gostaria de falar alguma coisa? O Bruno, claro, né, Bruno? Vai lá, Bruno. Sim, claro, quero agradecer a Fernanda pela disponibilidade. Eu, a Fabi aqui da comissão de eventos, a gente já é super fã dela, já tem um bom tempo que a gente acompanha o trabalho dela já.
no Instagram. A gente sempre falava de trazer a Fernanda, então foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Aprendemos mais uma vez muito, como sempre. E vem dar aula pra gente, por favor, se você tiver disponibilidade. Ai, gente, maravilhoso. Obrigada pelo convite mesmo. Fernanda, a gente gravou a palestra, será que a gente pode disponibilizar no nosso canal do YouTube do Comitê de Organização de Eventos? Acho que Tem sim. problema? Por mim, não. Não? Tá bom, então. Tá Até bom? divulguem também aí para os colegas, né? De novo, Bruno, é bom vocês colocarem ali o link. Eles têm um canal no YouTube, sabe? E aí tem as várias palestras, eles gravam, disponibilizam lá o pessoal das palestras. Então tem bastante coisa legal lá. Acho que é legal dar uma conferida. Você vai aparecer lá no canal também agora. Até legal, se você quiser divulgar também, né, Fernanda? Para os seus contatos. Com certeza. Eu vou pedir Agora, pra- gente, eu preciso ir embora, porque eu quero estar assim como tá aquela pessoa que tá junto com o Bruno, escondidinha ali do lado. Eu quero estar igual ele, quero me jogar na cama. É meu marido. Ó, tô querendo ficar igual ao teu marido, maravilhoso, deitada, é isso que É eu igual preciso. você. Tá bom, a Fernanda. Fernanda, vai Beijo, descansar, gente. então. Muito obrigado. Beijão, até mais. Imagina, tchau, tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de preencher a sua lista de presença aqui para vocês pegarem o certificado. Foi legal, né? Foi bom, né? E aí a gente segue, né? Ah, a Isabel tá aqui. A Abel tá aqui também. Ainda. Então a gente segue até o próximo evento ou até as nossas aulas aí que vem adiante, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal, que ajudou aí na organização. Fez realmente bastante diferença, tá? Alguém tá pedindo a lista. Então, assim, gente, assinem a lista lá, preencham os dados de vocês, tá bom? Para depois vocês pegarem a certificação. Uma boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Boa noite. Em breve. Boa noite. Boa noite, Valeu, professor. Não estão querendo ir embora, né? Querem continuar aqui, mas a Fernanda já Boa foi noite. agora. Gostoso, né? Tem Sim. muita Pessoa, coisa pra foi, falar. foi um arraso, hein, Foi professor? ótimo. Nossa, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até semana que vem. O certificado fica disponível no CIA, né, gente? É isso mesmo, né? Não tô errado, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso... Oi, Guingo. Prof, na verdade, a gente sempre preenche o forms, que daí já vai direto para o sistema disso. Né? Esse não tem certificado, na verdade, é o preenchimento do form, sabe? Que daí já cai direto Das horas. Para alguns eventos até a gente faz certificado, sabe? Mas esse não, esse é um evento interno, assim, então é só só o preenchimento do forms mesmo. Mas conta como horas suplementares, né? Depois isso conta para vocês, né? Lá na frente. Sim, Então, prof, mas a gente tinha que preencher, né? Me corrija se eu estiver errado, Lincoln. Eu acho que é isso, né? Porque senão daí a gente não tem como contabilizar lá nas horas. Isso mesmo, tem que preencher. É que às vezes acho que tem aluno de outra instituição, sabe? Que de repente precisa do certificado para validar. Mas no caso da gente, tem que preencher o forms para validar a presença e as horas atividades. Né? Então, nós precisamos de um novo leitor. Então, tá bom. A Isabel já saiu, a professora? Também queria agradecer ela. Depois eu agradeço ela no privado por ter liberado vocês para... Ah, não, a Isabel tá aí ainda, né? Isabel, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Imagine. Conte comigo sempre. Eu sei que pode contar. E você sabe o mesmo, né? Tá, eu tô mesmo da minha parte. Alguém tinha aberto aqui a câmera, gente. Um rapaz, eu não sei quem é, não conheço, mas ele abriu a câmera. Não sei se ele queria falar alguma coisa. Foi o Carlos De Lucas, eu acho. O pessoal tá pedindo o forms, mas eu tô colocando no chat. Isso. Já coloquei algumas vezes. Vocês estão recebendo? Então, né? Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aqui, sim, o forms. Tá aparecendo, aham. Agora
Agora apareceu aqui para mim, mas não tinha aparecido antes, Lincoln. Ah, apareceu ali o Bruno, né? Colocou. Gente, eu também vou sair, tá bom? Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí em relação o pessoal tá aí para orientar vocês, né? Lincoln, Bruno, sei lá, mas quem que tá aí? O Fernando, a Fabiana, a Natália, enfim. Tem uma galera aí para orientar vocês também, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Valeu, professor. Muito Até obrigado. mais. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, prof. Obrigado, Boa noite, prof. Boa noite. Foi muito bom, viu?